E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tem no 24, 67 versículos de Gênesis, certo? E eu resolvi trazer um resumo geral dele, gente. Por quê, pastora? Porque fica mais fácil, gente. Se eu for trazer aqui 4 capítulos de Gênesis, vai ficar imenso. Porque eles são todos bem extensos. Amém? Eu falei um pouquinho sobre Abraão, já idoso e abençoado em tudo pelo Senhor, aqui no capítulo 24 de Gênesis. No capítulo 2 e 4, fala que Abraão ele pede ao servo mais velho que jure não buscar esposa para Isaque entre as cananeias, mas sim entre a sua parentela, porque era de costume ali trazer a sua parentela para não haver julgo desigual. E aqui no 5 e 6, o servo pergunta se deve levar Isaque de volta à terra de Abraão. E Abraão proíbe. Nos versos 7 e 8, Abraão confia que Deus enviará o seu anjo para guiar o servo. E se a mulher ela não quiser vir, o servo estará livre do juramento. Ou seja, aqui no 9 e no 11, o servo ele jura, né? Com 10 camelos e muitos presentes chega a Naor. Para junto de um poço, já no entardecer, né? E aí no 12 e 14, o servo ele ora pedindo um sinal. E a moça escolhida ali oferece água a ele e aos camelos. No versículo 15, antes de terminar aqui a oração, né? Surge Rebeca. Rebeca, filha de Betuel, que era neta de Naor. Trazendo ali o cântaro, no versículo 16 e 20. Vamos lá. 16 e 20, aqui. E a donzela era muito formosa, à vista e virgem. Olha que legal, gente. Trazendo aqui para vocês. Deus é fiel. Rebeca era formosa e virgem. Ela oferece água ao servo e também aos seus camelos. Exatamente como ele orara. E no versículo 21 e 22, o servo observa em silêncio. E depois ele dá presentes, né? Dá ali um pendente, né? E bracelete de ouro, enfim. Aqui na palavra 23 e 25, ele pergunta de quem ela é filha. E se há algum lugar para repousar. E ela responde, ser filha de Betuel. E ela responde a ele que há um lugar assim na sua casa. Versículo 26 e 27, quando a gente olha o resumo aqui, gente, eu não vou ler, senão vai estender muito. E disse, bendito seja o Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa de irmãos do meu Senhor. Queridos, esse 27 aqui, ele fala sobre quando o servo ele adora a Deus, agradecendo pela fidelidade e guia dos servos. Perdão aqui, porque minha Bíblia está meio dobradinha. Então, o versículo 28 e 30, ele fala que Rebeca corre para casa para contar para o seu irmão Labão, né? Vendo ali os presentes e corre ao encontro do servo. E Labão convida o servo e oferece um lugar e prepara ali o alimento, a hospedagem. No versículo 33 e 34, depois puseram a comida diante dele, porém ele disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E disse e fala, eu sou servo de Abraão. Olha que legal. Aqui ele relata, queridos, que Abraão é abençoado, é rico, e que Sara teve um filho, Isaque, herdeiro de tudo. 37 ao 41, ele fala aqui, do 37, e o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Ele não queria ninguém da terra dele, ele queria pessoas. O que eu entendo aqui é sobre o juramento, não tomar esposa de Canaã,
mas de parentela, confiando que Deus estava guiando ele ali. Então, esse relato 42 e 44 fala sobre a oração pedindo um sinal no poço. O servo fala sobre a oração. E ele conta como Rebeca apareceu antes de acabar de orar, no 45 e 46. E aqui dentro do 47, 48, quando ele sabe que ela era a filha de Betuel, ele adorou a Deus e presenteou ela. E no versículo 49 e 51, olha o que diz aqui, eu vou ler aqui para vocês. E eis que Rebeca está diante da sua face, toma, vai-te, seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Queridos, aqui a gente pede, a resposta e tem a resposta. Foi o que aconteceu com esse servo. Pede resposta a Betuel e Labão reconhece que vem de Deus e entrega a Rebeca. O servo, ele se prostra diante da adoração e dá presentes à família. Eles comem, se preparam aqui no 52 e 54. 55 e 56, a família pede que Rebeca fique 10 dias. E ele insiste em partir logo. Eu acho interessante aqui, no 55 e 56, olha, ele porém lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir para que eu volte para o meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos. Eles queriam pelo menos 10 dias, mas o servo precisava partir. E perguntaram a Rebeca se ela queria ir, no 57 e 58. E ela disse que sim, irei. E a família abençoa a Rebeca. Ela parte com as suas servas e servos em direção a Isaac. Isaac estava em Neguebe. Neguebe sai ao campo para meditar ao entardecer. E ele vê os camelos chegando, aqui no 62 e 63. Eu acho interessante sobre isso, sabe por quê? Porque Isaac, ele saía todos os dias para orar no campo à tarde. Ele se levantou quando ele viu os olhos e olhou, os camelos vinham. E Rebeca também se levantou os olhos, e viu Isaac e desceu do camelo. Olha que coisa linda, foi um encontro lindo aqui. O servo conta tudo a Isaac e ele leva a Rebeca até a tenda de Sara, e que casa ali com ela e ama sendo consolado após a morte da sua mãe, Então, o que eu entendo aqui? Que Abraão, ele toma, outra esposa aqui no 25. No 25, Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Glória a Deus. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Ele teve 6 filhos. O cara não cansou, não. Glória a Deus. Perdão, queridos, mas é porque a gente vai lendo, a gente vai conjecturando na mente, O cara não descansou a sua fé. Ele continuou firme e forte. Glória a Deus, queridos. Então, Abraão, ele toma outra esposa, que é a Quetura, que lhe dá 6 filhos. E esses filhos geraram descendentes que tornam ali o povo uma tribo dos medianitas. Para quem não sabe, os medianitas. No versículo 5, aqui do 25, Abraão, ele dá todos os bens a Isaac, seu herdeiro principal. E aos filhos da concubina, que dá presentes, e os afasta para o Oriente, separando ali de Isaac. Aí você imagina, Olha o que Abraão fez. Olha quanta confusão aqui. Vamos lá. Tudo bem, a mulher morreu, Sarai morreu, Sara morreu. Ele poderia, ter ficado quietinho, mas não. Olha a guerra que tá os outros países, gente. Aí você imagina, foi por causa de Ismael. Não foi só por causa de Ismael. Ele gerou outra tribo aqui. Aqui no versículo 7 e 8, fala que Abraão vive 175 anos e morre em boa velhice, e é recolhido em paz. Isaac e Ismael
juntos, né, sepultaram a caverna de Macpela ao lado de Sara. E depois da morte de Abraão, aqui no versículo 11, tá, queridos? Depois da morte, Deus abençoou Isaac, que habita em Beer-Lahai-Roi. No versículo 11, no versículo 12 ao 16, fala sobre o registro da descendência de Ismael, com 12 príncipes que formam tribos conforme Deus prometera, que a gente vê aí, Dubai, né? São a descendência de Ismael, para quem não sabe. Então, o versículo 17 e 18, Ismael vive 137 anos e morre os seus descendentes que habitam ali desde Avilá até o sul e diante do Egito em conflito com todos os seus irmãos. O que eu vejo aqui? A gente entrando aqui no 19 e no 20, né? Isaac orou pela sua mãe. Um exemplo de Sara, Rebeca também era estéril, mas com as orações incessantes de Isaac, ela ficou grávida de gêmeos. A gente sabe a história de Jacó e Esaú. Então, Rebeca ela é estéril, mas Isaac ora a Deus e Deus atende. Os gêmeos brigam dentro do ventre. Imagina, duas nações diferentes já discutindo dentro de um ventre. E Rebeca busca por resposta ao Senhor. E Deus revela que duas nações estão no ventre dela. Um povo será mais forte e o mais velho servirá ao mais novo. Gente, olha isso. O mais velho servirá ao mais novo. Deus já tinha falado aqui a respeito. Rebeca dá à luz a Esaú, que é ruivo e cabeludão, né? Segundo a palavra diz aqui. Amém? Que é no 24 e 26, tá, gente? De Gênesis, capítulo 25, versos 24 e 26. Rebeca dá à luz a gêmeos e Esaú é ruivo e cabeludo. E Jacó segurando o calcanhar do irmão. Isaac tinha 60 anos quando teve os seus filhos. Os meninos cresceram, Esaú se tornou caçador e homem do campo. E Jacó é pacato e habita em tendas. Isaac ele prefere Esaú por causa da caça. E Rebeca prefere Jacó. Esaú volta faminto do campo e pede ensopado de Jacó. 29 e 30. Esaú despreza dizendo que morre de fome e não vale nada. Que é o versos 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então aqui ele trata tudo isso. Para que serve isso? Na hora de querer, né, levantar aqui a carne, todo mundo quer, né, gente? Mas na hora de ver o que aconteceu com uma nação, e Jacó dá o pão, dá o ensopado a Esaú e ele come e bebe e vai embora. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que Deus, em nenhum momento, ele deixou que Rebeca fosse enganada. Abraão casa-se com Quentura, tem os seus 6 filhos e torna uma nação. Abraão dá todos os bens a Isaac, afasta os filhos das concubinas para o Oriente, e Abraão vive 175 anos. E ele é sepultado por Isaac e Ismael na caverna de Macpela. Então Deus abençoa Isaac e a descendência de Ismael, que é registrada, formado 12 príncipes. A descendência de Ismael formou 12 príncipes das suas tribos. Isaac, aos 40 anos, ele casa-se com Rebeca, que é estéril, mas Deus responde à oração de Isaac. Então Rebeca, ela concede gêmeos que brigam dentro do ventre, e Deus revela que o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca dá à luz Esaú, ruivo caçador, e Jacó, tranquilo e morador de tendas.
Então o que a gente entende aqui? Que Isaac prefere Esaú e Rebeca prefere Jacó. Ali mostrando o quê? Que a escolha divina é o início de tensões familiares. Glória a Deus, queridos. Vocês entenderam aqui? A discussão, o direito da primogenitura era mais importante do que toda a herança do pai. O que significava assumir essa autoridade, né? Os filhos seriam o sucessor dele na família. Em Deuteronômio 21:17, Jacó ele tinha consciência do valor dessa bênção aqui, que era o sinal da aliança de Deus com os seus pais. Por isso, ele perseguiu até obter. E Esaú fez o oposto, não deu importância desse direito. Ele desprezou, ele trocou o que era eterno pelos prazeres momentâneos. Isso acontece muito nos dias de hoje. Então, assim como Deus, ele se revelou a Abraão, se revelou também a Isaac, para dar a direção a ele. Aquela era a época muito difícil, aquela época, porque havia ali uma grande fome em Canaã. E o Senhor, ele reiterou as suas promessas feitas na aliança com Abraão. E deu Isaac como garantia do cumprimento. E sempre dizendo: ei, Abraão, serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Eu te abençoarei. Esse foi o segredo de Abraão. Ele se tornou o referencial em obediência e fé de seguir. E outra coisa, onde Abraão ia, ele comprava um pouquinho de terra, um pouquinho de terra, um pouquinho de terra, um pouquinho de terra. E não foi à toa que Deus escolheu e abençoou. Que nós vemos o quanto Deus ele formou essa família, o quanto Deus amou, o quanto Deus abençoou. Para quem tem a bênção de Deus, não importa as condições e o lugar, queridos. Onde você se encontra, é onde Deus vai aumentar as suas riquezas. Numa terra seca, Deus faz brotar água. E cada semente que você planta, você vai colher 100 vezes mais, porque é a promessa de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus.